então nossa aula de língua portuguesa desta semana, páginas 183 a 190. Outras linguagens. Cenas de filmes de suspense para crianças. A seguir, veja duas cenas de animações para o cinema feitas em computação gráfica sobre o mesmo tema, o medo. Você conhece esses filmes? Cena 1, filme A Casa Monstro. Cena 2, filme Os Fantasmas de Scrooge. Observe nas duas imagens o fundo escuro, que dá a ideia de um ambiente com pouca luz. Qual é a provável razão para esse tipo de fundo ser usado nessas imagens? Então, provavelmente, para aumentar a sensação de suspense e medo, de algo inesperado e desconhecido. Que detalhe da cena 1 mostra que ela retrata um momento de tensão e medo? A expressão de pavor, susto, desespero no rosto do menino. Na cena 2, o que recria a sensação de algo misterioso? A vela ter rosto, mãos e braços, o personagem desconhecido que está de costas, o ambiente escuro e indefinido. Quando a imaginação e realidade se encontram. Às vezes, por não conhecer as explicações científicas sobre alguns fenômenos, as pessoas podem ter medo de coisas que são naturais. Onde você mora, existem pântanos e cemitérios. Ui, que arrepios! Muitas pessoas já relataram ter visto chamas que pareciam fantasmas surgirem nesses lugares. E ainda diziam que essas coisas corriam atrás de quem estivesse por perto. Veja o que a ciência descobriu sobre isso. O que é fogo fátuo? É um impressionante fenômeno que costuma ocorrer em cemitérios ou pântanos. De tempos em tempo, surgem misteriosas chamas azuladas que aparecem por alguns segundos na superfície e logo depois somem sem deixar vestígios. Hoje, os cientistas sabem que esse fogo esquisito está ligado à decomposição dos corpos de seres vivos. Nesse processo, as bactérias que metabolizam a matéria orgânica produzem gases que entram em combustão espontânea em contato com o ar. Ocorre uma pequena explosão e a chama azulada vem acompanhada de um estrondo que assusta quem está por perto, afirma o químico Luiz Henrique Ferreira, da Universidade Federal de São Carlos. E por que esse fogo que queima em poucos segundos por causa do contato com o ar seria capaz de correr atrás de algumas pessoas, como muitos já relataram? Para quem está perto do fenômeno, a reação instintiva é correr. O problema é que esse movimento causa um deslocamento brusco de ar, puxando a chama e dando a impressão de que ela tenta perseguir a vítima, como um fantasma, uma alma penada ou o boitatá dos índios brasileiros. Vocês já sentiram medo de alguma coisa por não conhecerem a explicação científica? Ou já ouviram falar desse tipo de medo? Resposta pessoal. Conversem sobre a importância do conhecimento científico em nossa vida. Ai que frio, ai que medo. Prepare a leitura do poema a seguir para provocar a sensação de suspense. Eu percorria uma estranha região. Ao meu redor, horrores torvos. No ar pairavam rostos. A noite era tão negra quanto a asa de um corvo. Vi um monstro que avançava velozmente, cara de um verde venenoso. Só se alimentava com carne de gente, aquele monstro cor de lodo. Sem poder falar, fiquei paralisado e me senti tão indisposto que caí ao chão enquanto o olhar malvado do monstro me fitava o rosto.
Em meio aos meus surdos gemidos de dor, aos meus fundos gritos de apelo, ouvi uma voz: acorde, meu senhor, deve estar tendo um pesadelo. E você, já acordou suando frio depois de um pesadelo? Responda aí que essa resposta é pessoal. Nesta unidade, você leu 2 textos que têm o mesmo propósito: o conto Caio e o poema Horrores. Acima, em sua opinião, qual deles conseguiu atingir melhor o objetivo de criar uma atmosfera de suspense, de tensão? Por quê? Então, responda, essas 2 respostas aí são respostas pessoais. Agora, leia a explicação científica para o fato de o personagem do poema Horrores ter suado frio depois de um pesadelo. Por que suamos frio quando sentimos medo? O suor frio é apenas uma das muitas reações do nosso organismo diante de uma situação de estresse ou ameaça. Em consequência do medo, o nosso corpo sofre uma revolução. De maneira resumida, o cérebro sinaliza para o coração que é hora de acelerar, bombeando mais sangue. E com muita adrenalina, substância que prepara o corpo para grandes esforços, para os músculos, a fim de que eles funcionem melhor. Enquanto isso, por conta do excesso de sangue direcionado aos músculos, os órgãos do abdômen e a pele passam a receber menos sangue, e é essa a razão pela qual a gente sente a sensação de frio na barriga, a pele gelada pelo suor e começa a tremer. Revista Ciência Hoje das Crianças. Vocês se lembram de alguma situação em que sentiram um frio na barriga, a pele gelada e tremores de medo? Contem o que vivenciaram, né? Então, escreva aí, resposta pessoal, como vocês se sentiram, se vocês já tiveram essas sensações. Agora, passando para outras atividades: língua, usos e reflexão, pontuação e entonação. Imagine que você é um contador de histórias e quer deixar sua plateia em suspense. Como você leria em voz alta esses trechos do conto Caio? O caseiro aconselhou o homem a passar a noite na fazenda e deixar a decisão para o dia seguinte. E o homem ficou para dormir. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa: Caio, Caio, a voz repetia. O homem teve um treco, deu 2 tiros para o alto, chorando nervoso. Cai, mas cai logo, que eu não aguento mais essa história. Então, leia aí em silêncio os trechos, pense em como você gostaria de fazer a leitura e pratique. Leia a história em quadrinhos a seguir. Cascão, estou procurando você há um tempão. Vamos ver quem chega àquela árvore primeiro? É pra já. Tchau, Marina. Cheguei. O frio ajudou. Ei, Cascão, quer me ajudar a pular corda? Dá até ânimo pular nesse friozinho. Agora é sua vez. Ô, Cascão, se esqueceu do nosso jogo de hoje à tarde? Pega, é sua. Só não entendo uma coisa. Por que é que a turma vive me convidando para brincar mais no inverno do que no verão? E ele ainda pergunta. Observe as expressões de Cascão. Como ele se sente ao ser chamado para brincar? Cascão demonstra ficar muito contente. Por que Cascão quase não é chamado para brincar no verão? Cascão não costuma tomar banho. No verão, isso pode causar mau odor, o que afasta as pessoas. Nessa história, há 4 personagens que aparecem falando. Procurem imaginar como cada personagem se expressaria. Para fazer a leitura em voz alta de maneira bem expressiva,
bastou repetir apenas o que estava escrito, ou vocês tiveram que acrescentar algo? Observe os quadrinhos a seguir. Letra C e letra D, vocês podem só estar lendo, né, a história em quadrinho, prestando atenção na expressão de cada personagem. Se vocês quiserem ler a história em voz alta, podem só praticar bastante a leitura. Observe os quadrinhos a seguir. Cascão, estou procurando você há um tempão. Só não entendo uma coisa. É pra já. Tchau, Marina. Pega, é sua. Qual é o sinal de pontuação que está presente em todas as falas, né? Então, em todas as falas aí no balãozinho tem o ponto de exclamação. Esse sinal tem o mesmo sentido em todas as falas? Não. Observe os sentidos que o ponto de exclamação assume nas falas dos personagens. Coloque o número correspondente a cada fala nos quadrinhos. Então, lá no número 4, né, que ele fala, é pra já, tchau, Marina. Então, ele está muito entusiasmado, né? No 2, estou procurando você há um tempão. Então, tem alegria e carinho. No número 1, Cascão, ele está chamando, então, chamamento. No 5, o Cebolinha fala, pega, é sua. Ele está dando uma ordem. E no número 3, só não entendo uma coisa. Ele está em dúvida, né? Então, em cada quadrinho, o ponto de exclamação tem um sentido diferente. Não é sempre o mesmo sentido, né? E nós sabemos que o ponto de exclamação, ele expressa exatamente isso, sentimento. Então, pode ser entusiasmo, alegria, ordem, dúvida, né? Pode estar chamando alguém. Então, em cada quadrinho, o ponto tem um sentido diferente. Os sinais de pontuação ajudam a indicar na escrita alguns recursos que empregamos na língua falada, intenções, sentimentos, pausas, entonações, etc. Observe nos quadros a seguir alguns dos sinais de pontuação: ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgula, 2 pontos, reticências, travessão e aspas, né? Cada ponto deste, né? Cada sinal de pontuação tem um significado diferente quando é colocado na frase ou no texto. Agora você. Nesta tira, as falas estão sem sinais de pontuação no final das frases. Có, cró, có, có. Hoje eu cantei o primeiro có mais forte e prolonguei um pouco o último. Que talento! Gostaram? Que talento para ser chato! Então, foi colocado aí, ó, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Foram os pontos que foram usados. Então, nós pontuamos lá as falas de acordo com a intenção que elas podem expressar, né? Pode variar de acordo com a interpretação de cada um. Você conseguiu entender o que acontece na história sem pontuação? E depois que pontuou, né? Então, vejam que quando a gente coloca a pontuação, a frase ou o texto fica mais fácil de ser entendido, certo? Agora, releia este trecho do conto. Caiu outro osso e cai o matutá. Será que a assombração estava pensando que sim, queria dizer sim, pode cair? Ou sim, sou eu, o Caio? Para que foram empregadas as aspas nesse trecho? As aspas foram empregadas para introduzir uma fala, sim, e para mostrar o que a assombração poderia estar pensando, né? Então, às vezes, na frase a gente tem o narrador contando, mas se ele vai escrever a fala de outro personagem, então ele coloca ali as aspas,
certo? Então, esta foi a nossa aula de língua portuguesa desta semana. Deixo aqui o meu abraço virtual. Não esqueça de enviar sua leitura da página 185. Beijos!